Eu já trouxe aqui para o canal um vídeo falando sobre os vilões da Liga da Justiça que derrotariam os Vingadores, e nada mais justo que trazer um vídeo contrário. Mas diferentemente do que eu fiz com o vídeo dos Vingadores, aqui eu vou ter que fazer algo diferente. Isso porque a formação atual da Liga da Justiça é a tão famosa Liga da Justiça Sem Limites, juntando todo mundo. E isso desde os heróis principais até os secundários e terciários, então é muita gente. Já seria difícil colocar vilões dos Vingadores com uma formação pequena. Imagine ter que lidar com todos os heróis. Então eu decidi colocar a formação mais famosa, que é composta por Superman, Mulher Maravilha, Batman, Caçador de Marte, Aquaman, Hal Jordan e o Flash Barry Allen. Mas qualquer dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários que eu vou estar respondendo. Mas indo para o primeiro vilão do vídeo, eu coloquei o titã louco Thanos. Claro que o Thanos não poderia ficar de fora da lista, já que ele é o principal vilão de toda a equipe atualmente. Thanos nasceu em Titã, uma das luas de Saturno e uma das bases dos Eternos, que se ramificaram após a queda de Uranus. Ele nasceu com a Síndrome Deviante, que fez o seu corpo ficar mais monstruoso do que os demais, mas aconteceu que ele ficou bem mais poderoso que os Eternos mais poderosos. Além de tudo isso, ele também é um gênio do mais alto nível, rivalizando com os grandes gênios da Marvel, superando grandes nomes da Terra. Apesar dele ser um vilão extremamente poderoso, ele teria muita dificuldade contra o Flash, que convenhamos é a maior ameaça da equipe. Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e o Batman perderiam facilmente graças à força e à resistência absurda do vilão. Thanos já recebeu ataques do Thor com toda a força e humilhou o Deus do Trovão logo em seguida, até mesmo deixando que ele batesse nele. Também já isolou o Hulk vindo na sua direção e lutou de igual para igual com seu filho em posse da Força Fênix, até mesmo destruindo planetas em sua batalha. O Thanos também é um poderoso telepata e poderia controlar a mente do Superman, Aquaman e da Mulher Maravilha para se voltarem contra o restante da equipe. Claro que ele ainda teria que lidar com o Caçador de Marte, mas levando em conta que o Thanos já se igualou aos grandes telepatas da sua editora, ele dificilmente perderia com um ataque mental. Thanos também possui manipulação da matéria e já transformou um Skrull em pedra. Logo, poderia desfazer a intangibilidade do Caçador de Marte, podendo atacá-lo diretamente. Quanto à super regeneração do Marciano, Thanos em sua poltrona, que é a sua principal arma, tem equipamentos fortes bastante para finalizar o Adam Warlock, que já se regenerou da explosão do Big Bang, então também não acho que seria um grande empecilho. O problema maior nisso tudo é o Velocista Escarlate, que se usasse toda a sua velocidade daria um belo trabalho para o Thanos. O Titã também poderia usar sua telepatia para controlá-lo, mas apesar de não ser sempre, o personagem é mostrado como sendo imune a esse tipo de coisa. Thanos, por ser um arauto da morte, pode convocar um exército ao seu favor e usar isso para atacar o velocista de todas as direções possíveis. Em último caso, poderia até mesmo destruir o próprio planeta para ganhar a qualquer custo, sabendo que ele pode sobreviver sem grandes problemas. Mas caso qualquer coisa que eu mencionei aqui desse errado, ele é imortal graças à entidade morte e poderia voltar quantas vezes fosse necessário para se sobressair à liga. Mas avançando com a lista, em segundo, eu coloquei a entidade cósmica Galactus. Bom, tá certo que o Galactus é um vilão mais do Quarteto Fantástico do que dos Vingadores, mas isso não é uma regra, ele já encarou várias equipes na editora. Galactus desempenha um papel fundamental no cosmos, destruindo planetas para manter o equilíbrio entre criação e destruição, mesmo que ele não goste disso. O personagem é uma bateria de poder cósmico ambulante, e mesmo com a fração do seu poder que apenas o permitia sobreviver, ele era usado como uma arma destruidora de planetas. Dificilmente golpes físicos funcionariam nele, já que ele ignorou completamente o Coisa, na época que o personagem era respeitado, já recebeu uma lua na cabeça sem se incomodar, não se importou com o ataque combinado dos Vingadores e enfraquecido aguentou a colisão de 2 planetas. Ataques mentais também não fariam muita coisa. O mesmo já recebeu todas as mentes do mundo dos Skrulls sem nenhum problema, já encarou o Thanos psicamente e por aí vai. Então não sobra muita coisa para a liga fazer contra o vilão, lembrando que ele consegue absorver energia e seres alimentados por energia, então qual o risco dele devorar o Flash e o Lanterna Verde? Já o Galactus conta com uma infinidade de maneiras de vencer, seja fisicamente ou com a sua energia descomunal. Ele já fez uma explosão forte o bastante para cobrir 3 galáxias, se recupera facilmente dos ataques de Odin e pode destruir buracos negros só por acidentalmente passar dentro de um deles. E olha que eu só estou considerando poder bruto. Galactus tem uma infinidade de poderes mal explorados que poucos conhecem. Ele pode tranquilamente recriar os membros da Liga da Justiça para lutarem por ele, como ele já fez contra o Quarteto Fantástico. Pode paralisar toda a Liga da Justiça, como já fez com seus arautos com facilidade, ou simplesmente drenar a energia vital de todo mundo. Galactus, quando bem representado, já ameaçou todo o universo e até mesmo venceu o Thanos com as joias, então ele não é nem de longe fraco e conseguiria levar toda a Liga da Justiça abaixo. Mas indo para o terceiro, eu coloquei o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Esse que é um ser que está diretamente ligado ao Galactus e ao Thanos, servindo ambos. Ele é na verdade Frank Castle, que fez um pacto com o Mephisto após o Titã Louco simplesmente dizimar todo mundo na Terra. Mas ele foi enviado de volta para uma Terra desolada e sem ninguém para vingar ou punir, enlouquecendo no processo. Galactus chegou na Terra ferido e ambos se uniram para tentar derrotar o Thanos, mais velho e mais poderoso do que nunca. Ele foi transformado em um dos seus arautos, conseguindo assim poderes cósmicos e demoníacos. Quando os três finalmente se encontraram, o Thanos simplesmente tirou a cabeça do Galactus do pescoço com um único golpe, mas admitiu que não poderia fazer nada contra o motoqueiro. Um bom tempo depois, ele foi para o universo 616 e deu de cara com Thor, pai de todos, e com a mulher Hulk, mais poderosa do que nunca, e simplesmente foi brincando com os dois enquanto lutavam. Fato é que ninguém da liga seria uma ameaça real. O motoqueiro derrotaria grande parte deles só com seu
olhar da penitência. Com suas chamas infernais omnidirecionais, Aquaman, Caçador de Marte e Batman cairiam facilmente, e eu tô sendo bem generoso em não colocar o Superman e o Flash nessa brincadeira aqui. Mas o Superman e a Mulher Maravilha seriam facilmente imobilizados pelas correntes feitas com os ossos de Cyttorak. Aqui o Velocista Escarlate teria um grande problema, já que o motoqueiro também é um velocista. Claro que estão em níveis diferentes, mas não significa que o Flash teria uma vantagem tão confortável quanto contra outros aqui. Junto com as suas chamas demoníacas, uma joia do tempo quebrada que consta no seu arsenal, imortalidade e com seu poder cósmico, eu não vejo como o Flash conseguiria fazer alguma coisa. Claro que ainda seria muito difícil para o Frank, mas eu vejo as chances sendo bem maiores para o seu lado do que para a Liga. E para finalizar com um personagem que tem envolvimento com Galactus, eu coloquei o esquecido Korvac. Ele é um humano que nasceu em 2977 no universo 691, marcado por ter traído a sua raça trabalhando para os Badu, que é uma raça que estava dominando o sistema solar. Rapidamente ele se tornou responsável pelos sistemas de análise planetária, até desmaiar devido ao esforço que estava fazendo. Depois disso, aqueles que o capturaram decidiram amputá-lo e incorporar um módulo de computador em seu corpo para poder trabalhar sem parar. Ironicamente, isso deu ao Korvac as ferramentas para se libertar e planejar a sua própria conquista da galáxia. Resumindo bastante, durante suas viagens pelo espaço, Korvac encontrou uma nave de Galactus e absorveu seu poder cósmico, ficando tão poderoso que ameaçava todo o universo. Nem os maiores deuses ou entidades eram capazes de perceber a sua existência. Sendo assim, ele poderia facilmente acabar com a Liga sem ser percebido caso ele quisesse. Mas obviamente não é assim que se desenrolaria tudo, porque seria muito chato, né? Mas é bom apontar esse detalhe. Ainda no começo do uso dos seus poderes, ele percebeu que poderia facilmente alterar a realidade, bem como reescrever toda a linha do tempo. Ele também consegue prever o futuro, e seu sentido cósmico é tão apurado que percebeu um ataque do Galactus com uma distância de anos-luz. Ele matou o Colecionador, uma entidade cósmica, facilmente e com um único ataque, o que meio que revelou a sua presença. Ele facilmente matou todos os Vingadores quando foram confrontá-lo e só foi derrotado porque ele quis, restaurando tudo de volta ao normal no processo. Esse aqui a Liga não teria a menor chance, nem mesmo iriam machucá-lo. Korvac poderia até mesmo manipular o tempo para que nenhum deles existisse. Nem mesmo o Flash teria como fazer algo com a força de aceleração. Coisas como cubo cósmicos, magia de alto nível ou ataques de energia não podem afetá-lo também. Sem contar que Korvac também é super rápido, superando muito o Mercúrio e a nave do Galactus, essa que é acima da velocidade da luz. Então seria um páreo duro para o Flash. Mas saindo do poder cósmico e indo para a magia, em quinto eu coloquei o Dormammu. Ele que é o governante da Dimensão Negra e um dos inimigos mais perigosos do Doutor Estranho e de vez em quando dos Vingadores também. Ele e a sua irmã, o Mar, eram originalmente foras da lei que foram forçados a fugir após matarem o seu pai, na sua dimensão original. Eles encontraram refúgio na Dimensão Negra, liderada pelo rei Olnar, e em troca de permanecerem lá, ensinaram ao rei a absorver o universo em sua dimensão. Mas enquanto eles estavam lá, ocorreu a invasão dos seres conhecidos como Sem-Mente, que mataram Olnar. Dormammu e sua irmã revidaram e os derrotaram, e como não havia mais rei, Dormammu, sendo o irmão mais velho, assumiu o trono, se tornando mais poderoso do que ele jamais sonhou. Ele acabou se tornando um personagem bem subestimado a partir do filme do Doutor Estranho, mas o personagem é uma ameaça à eternidade, a entidade que representa o multiverso. De cara já podemos descartar o Superman. Sua fraqueza à magia seria um limitador enorme, e tem algumas HQs que só de chegar perto de magia ele sente dor. O mesmo vale para o Caçador de Marte. O principal ataque místico do Dormammu são rajadas de fogo místico, logo ele não conseguiria nem se aproximar direito. Sobraria para o Aquaman, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde e o Flash, e eu vou ter que destacar os dois primeiros. Por serem personagens naturalmente ligados à magia, seus ataques poderiam ferir o Dormammu, mas não quer dizer muita coisa também. Ao longo da história ele derrotou vários feiticeiros supremos, então seus ataques, mesmo carregados de magia, não fariam muita coisa. Ataques físicos e ataques de energia não fariam muita coisa também. Nem o Thor e nem os defensores juntos podem machucá-lo com facilidade, e olha que um desses times conta com o Hulk. No fim das contas, sobraria para o Flash ter que lidar com um personagem que pode destruir o tecido da realidade, fundir universos, encarar os Vingadores sozinho e por aí vai. O Flash pode ganhar? Até pode, mas as chances são extremamente baixas, então eu apostaria no Dormammu. E em sexto, outro ser místico que daria cabo de toda a Liga da Justiça é o Chthon, um dos primeiros deuses anciões nascidos após o Demiurgo semear a Terra. Os deuses anciões foram ditos como os que governam o cosmos antes da criação, e a maioria deles se transformou em demônios, onde Chthon se tornou o primeiro usuário de magia negra e magia do caos. Após os deuses anciões serem expulsos da Terra, Chthon foi para uma dimensão própria, em um lugar além do lugar, um tempo além do tempo. Chthon tem controle sobre todos os aspectos da realidade dimensional, pode conceder e retirar poderes, pode possuir personagens, conjurar criaturas demoníacas e por aí vai. O Superman novamente seria o primeiro a ser derrotado e poderia muito bem ter o seu corpo tomado pelo vilão, como o mesmo já fez com o Mercúrio e com a Feiticeira Escarlate. O restante teria que lidar com um Superman corrompido e com hordas de demônios que iriam atrás deles. Chthon poderia até mesmo transformar os membros que forem caindo em batalha em demônios, como já tentou fazer com a Mulher-Aranha. Os dois mais complicados seriam o Lanterna Verde e novamente o Flash, mas eles teriam que encarar um exército inteiro junto com seus amigos possuídos e transformados. O Flash até poderia durar bastante, mas o Hal não daria conta do Superman e da Mulher Maravilha combinados e perderia rapidinho. Sem contar que Chthon pode manipular a natureza ao seu redor, e os mundos corrompidos com a sua
presença tendem a se transformar em locais caóticos. Fora que ele ainda teria acesso ao Batman corrompido, o maior estrategista da DC, e mesmo não sendo fisicamente poderoso, seria de grande ajuda ao vilão para dar informações sobre seus aliados. Então seriam ataques massivos, constantes, de todas as direções e muito poderosos contra os dois, que eventualmente cairiam. E para finalizar o vídeo de hoje, um personagem que venceria pelo seu incrível arsenal e não necessariamente pelo seu poder bruto é o Kang. Ele é um personagem do século 40, que se sentia entediado pela paz que seu mundo fornecia, desejando as batalhas da Era dos Heróis que ele via nos seus livros. Kang construiu uma máquina do tempo e forjou uma poderosa armadura de batalha para saciar o seu amor pela guerra, se tornando o maior conquistador de todos os tempos. E é justamente pela capacidade de viajar no tempo e pela sua poderosa armadura que ele poderia vencer a Liga da Justiça, apesar de que aquele é o que mais teria dificuldades. O seu traje garante a ele uma resistência tão alta que nem mesmo os ataques mais fortes do Thor são capazes de passar. Também conta com escudos de energia, logo não seria capturado pelo laço da verdade da Mulher Maravilha ou ataques de luz do Lanterna Verde. Mas ele nem precisaria disso. Caso o Superman ou outro peso pesado tente socá-lo, pode criar um portal no mesmo instante e enviar o soco ou o ataque para outro local no espaço e no tempo. E isso vale para ataques de energia também. Então a visão do calor e a visão marciana, rajada de poder do Lanterna Verde, também seriam inúteis. Na verdade, seria bem problemático para o Caçador de Marte receber uma visão de calor do Superman desviada por um dos portais. A sua armadura também pode reagir instantaneamente, seja para protegê-lo ou alertá-lo, e conta com uma função de enviar objetos para o subespaço, o que seria uma solução para lidar com o velocista da equipe. Ele também conta com as famosas partículas PIN, junto de sua armadura, então caso isso não resolva, encolher o Flash ao tamanho de átomos também seria uma opção. O restante seria bem tranquilo, Kang poderia enviá-los ao redor do tempo para qualquer local e época que eles não possam escapar. Se o Lanterna Verde fosse enviado para o início do universo, eventualmente o seu anel de poder ficaria descarregado e ele iria ter que lidar com o vácuo do espaço sem nenhuma proteção. Mas se o Kang quiser apelar, ele também conta com um cubo cósmico, logo é só questão de um único pensamento e a luta teria fim rapidinho. Claro que tudo isso foi pensado com ele conseguindo derrotar o Flash, o que é bem complicado, mas não é impossível, ainda mais se estiver com um cubo cósmico, aí realmente a vitória é praticamente garantida. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje, então se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo, também coloca nos comentários se você concorda ou não com todo mundo que eu coloquei aqui na lista, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!